Olá, minha musa co-criadora! Bem-vindas a mais um episódio do Manifesting with Ali. Esse aqui é o 5º episódio da 3ª temporada, ou seja, oficialmente o nosso episódio 30. Meu Deus, eu tô muito feliz, cara. E se você é nova por aqui, você tá caindo aqui de paraquedas, uma amiga te mandou, ou o algoritmo do Spotify me sugeriu pra você. Eu sou a Lê. Eu sou professora, eu sou neurocientista comportamental e aqui nesse podcast, no meu Instagram, a gente fala sobre neurociência aplicada às leis universais. Uma delas é a lei da atração, que eu adoro, mas são várias leis. E aí eu te ensino como que tá harmonizada com essas leis facilita muito a materialização da vida dos seus sonhos. E aí eu tô aqui para te relembrar, para fazer você enxergar de novo o potencial infinito que existe dentro de você. Eu tô aqui para te lembrar que você pode ser, fazer e ter tudo que você desejar. E aqui eu compartilho um pouco do que eu estudei, do que eu vivi, enfim, para você usar essas ferramentas também, esses recursos e essas estratégias baseadas em ciência para você manifestar a realidade que você tanto deseja, né? Os seus sonhos, até os mais ousados. E eu criei um espaço também, né, que é o Women's Wealth and Wellbeing, que a princípio era um espaço só para mulheres, mas eu já tenho alunos homens também agora, que é o meu clube de mentalidade e expansão da consciência. E lá são mais de 90 audioaulas exclusivas, grupos de WhatsApp com meu acompanhamento, aulas ao vivo 2 vezes ao mês. Então, se você já consegue ver o seu crescimento aqui me ouvindo 20 minutos no podcast, eu tenho certeza que você não faz nem ideia do que você vai viver dentro do clubinho. É literalmente assim um caminho estruturado para você ressignificar mesmo a sua autoimagem, reprogramar os seus padrões limitantes, ativar a sua imaginação criativa, que é o tema do episódio de hoje, e sustentar mesmo uma nova identidade, né, de uma vida próspera, leve, significativa, cheia de propósito. E como eu já dei um spoiler aí pra vocês, hoje a gente vai falar desse tema que parece, gente, simples, mas que quanto mais a gente investiga, mais camadas ele vai revelando, que é a imaginação. Muita gente pensa que imaginar é só sonhar acordado ou criar imagens na cabeça, né? Mas a verdade é que a imaginação é um poder criador, gente. Tudo que você vive hoje já foi, de alguma forma, ensaiado dentro de você antes, consciente ou inconscientemente. Então, sabe aquela situação que você temia e acabou acontecendo? Ou aquele objetivo que parecia distante, mas se tornou real? Tudo isso passou primeiro pela sua imaginação. Para o cérebro, a linha entre a realidade e a imaginação é muito fina, sabe? Quando você visualiza algo, ele entende como se aquilo já estivesse acontecendo. E aí ele vai acendendo as mesmas conexões que seriam ativadas na vida real. Então, quando você imagina, você literalmente tá fazendo com que áreas cerebrais muito semelhantes da experiência real se ativem. E a filosofia ainda traz mais uma provocação que eu achei interessantíssima colocar aqui, que é, será que imaginar é mesmo um processo, assim, privado e secreto dentro da nossa cabeça? E a gente costuma pensar, né, que imaginar é realmente algo que tá ali, só acontecendo dentro da nossa cabeça, né? Mas, na verdade, imaginar é algo que a gente aprende junto, como parte da linguagem. Então, vou te dar um exemplo para clarificar. Quando eu digo, cara, imagina você caminhando em Paris no inverno, você entende essa cena não porque existe um filme escondido dentro da sua mente que só você pode ver, mas porque você sabe o que significa Paris, você sabe o que significa inverno, você sabe o que significa caminhar. Ou seja, imaginar só faz sentido porque compartilha significado. E isso muda a forma como a gente olha para a imaginação. Ela não é só um mundo misterioso interno, mas uma habilidade humana. E é algo que a gente aprende, pratica e consegue comunicar. Então, por exemplo, ver uma árvore pela janela e imaginar uma árvore são coisas diferentes, mas as duas experiências são reais.
Quando você vê, é algo imediato, tá ali na sua frente. Quando você imagina, nasce da sua vontade, da sua intenção. A diferença é a sua forma de acesso, não o valor da experiência. E, cara, aqui é que tá o ponto. Imaginar não é só pensar ali quietinho na cabeça. Para que a imaginação tenha força, é preciso sentir como se fosse real. Viver essa cena dentro de você, dar corpo para ela. É como se você ensaiasse uma peça de teatro antes da apresentação. Quanto mais você entra no papel, mais natural e convincente ela fica. E aí eu vou fazer um paralelo para ver se fica mais fácil de entender. Sabe fazer um cálculo que você pode fazer no papel ou de cabeça? As duas formas são válidas, mas elas seguem caminhos diferentes. E do mesmo modo, ver algo com os olhos ou imaginar esse algo são formas diferentes de experiência, mas ambas têm realidade no seu contexto. Por isso, imaginar é muito mais do que fantasiar. É uma forma de agir no mundo. Quando você imagina com clareza, com emoção, com repetição, você está treinando o seu cérebro, criando novas conexões, preparando o terreno para que essa cena tenha espaço também fora de você. É como plantar uma semente invisível que aos poucos começa a ganhar forma até se manifestar. Então, no fundo, imaginar é sempre ação. Seja reorganizando neurônios, seja abrindo possibilidades novas de vida, seja descrevendo e dando expressão ao que pulsa dentro de você. E, cara, olha que interessante. Quando você imagina, não é só sobre criar imagens mentais. É também sobre fingimento, ensaio, performance, criação artística, suposição. É como se a imaginação fosse um palco onde você pode experimentar, assim, né? Papéis diferentes e versões suas, sabe? Testar possibilidades da vida, diferentes versões de você mesma e do mundo, sabe? Então vamos pensar num teatro mesmo, né? Quando um ator interpreta dor ou alegria, ele não tá só fingindo de forma vazia. Ele tá usando a imaginação para acessar emoções, criar uma cena, transmitir essa cena de forma tão convincente que o público sente como se aquilo estivesse acontecendo de verdade, né? Então, muitos atores, inclusive, eles já relataram, né, em entrevistas que depois de viver intensamente um personagem, que eles levam dias, às vezes semanas, meses, para conseguir sair desse papel, né? E isso acontece porque o cérebro e o corpo não tratam a imaginação como algo menor. As emoções encenadas, as falas, os gestos, tudo isso deixam marcas reais. E da mesma forma, quando você imagina uma vida nova, um projeto, um relacionamento, uma conquista, você está ensaiando uma cena que aos poucos vai se tornando mais natural e mais real. Então, é como se você estivesse ensaiando, sabe? Aquela realidade. É como se você começasse a se vestir. A vestir mesmo, sabe? Esse novo personagem da sua própria vida. E aí, de tanto ensaiar, ele deixa de ser só uma atuação e ele se transforma em verdade. E aí, isso mostra que a imaginação, ela não é só um mundo interno secreto. Ela é literalmente uma habilidade humana que se manifesta no exterior. No jeito que você fala, nas escolhas que você faz, no modo como você se movimenta. É uma prática viva. E quando você se dá conta disso, você começa a perceber que imaginar não é perder tempo, mas é preparar terreno, é ensaiar a vida que você quer viver. Então, eu não quero que você esqueça desse detalhe. A imaginação, ela sempre está a serviço de alguma coisa. Ela pode estar a serviço do medo, criando cenários de fracasso, de rejeição, de escassez. Ou ela pode estar abrindo um espaço de criação mesmo, né? Abrindo espaço para novas oportunidades, para abundância, para amor, para o bem-estar. É como um pincel. Você decide as cores e como você quer pintar. Por isso, eu quero que você observe como que você tem usado a sua imaginação no dia a dia. Quando você se pega preocupada, criando mentalmente problemas que nem aconteceram, cara, é a sua imaginação funcionando contra você. Mas quando você decide conscientemente ensaiar a cena de uma vitória, de um encontro feliz, de uma vida próspera, você está usando esse mesmo poder ao seu favor. E o que eu mais amo é que quanto mais você ensaia dentro, mais natural fica fora.
A imaginação é literalmente um treino invisível. Ela prepara o seu cérebro, ela reorganiza suas emoções, ela dá sinais para o corpo de que aquilo já é possível. É como se fosse... É como se você estivesse se tornando mesmo, pouco a pouco, a pessoa que vive aquilo que antes só existia na mente. E, cara, não sou só eu, nem estudos neurocientíficos que falam disso, não, tá? Eu tenho uma amiga minha muito maravilhosa, ela me deu, inclusive, me mandou agora um livro do Neville Goddard, uma coletânea, sabe? Aliás, inclusive, eu e ela estamos escrevendo um livro que... Gente, eu tô muito, assim, animada, sabe? E essa coletânea que ela me mandou do Neville Goddard, cara, esse cara, ele... Nossa, todos os grandes pensadores que falam sobre isso beberam nessa fonte desse novo pensamento dele, sabe? Cara, ele nasceu em 1905 e viveu até 1972. E aí, durante esse período, né, de vida dele, ele escreveu muito sobre isso e ela me mandou simplesmente a coletânea inteira. E eu fui lá procurar, né, o que ele falava, né, sobre imaginação. E ele acreditava, gente, que visualizar, que sentir, sustentar internamente uma cena desejada é o que abre caminho para que ela se manifeste no mundo externo, sabe? Então, em vez de dar tanta atenção, sabe, que a gente dá aos obstáculos, a gente deveria aprender a manter firme a imagem do que a gente quer viver, independente do obstáculo que esteja apresentado ali na nossa frente. Imaginar não é fuga da realidade, é criação da realidade. Quanto mais você ensaia internamente com clareza e emoção, mais você treina o seu cérebro e molda o seu campo vibracional. Então, para encerrar esse episódio, eu quero te deixar uma prática simples aqui. Eu quero que você escolha uma cena curta que representa algo que você deseja. Pode ser recebendo uma boa notícia, pode ser celebrando uma conquista, pode ser abraçando alguém especial. Cara, feche os seus olhos, imagina essa cena em detalhes. Veja as cores, ouça os sons, sinta as emoções. Entra nela como se fosse uma performance, sabe? E faz desse ensaio uma prática diária. Porque a imaginação, gente, é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. E no fim, imaginar não é só fantasiar, é ensaiar a vida que você quer viver. E quanto mais você ensaia, mais pronta você fica para transformar essa cena em realidade. E esse foi o episódio de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda lá no Instagram ou escreve aqui embaixo. E se você se identificou com alguma coisa, manda para aquela pessoa que você ama, enfim. É isso, gente. Muito, 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 muito obrigada por disponibilizarem o tempo de vocês para me ouvirem. E é isso. Vejo vocês na próxima semana. Um beijo. Até o próximo episódio. Eu amo você.